pessoal, sejam bem-vindos a Chengdu, mais uma cidade que a gente visita aqui na China e a gente tem achado incrível. E vamos mostrar para vocês um pouco da história dessa cidade, conhecida como a Cidade da Abundância. Uma região, uma cidade que é importante aqui para a região de Sichuan e também para o país todo quando a gente pensa um pouco na história da China. Sejam bem-vindos a Chengdu. Você sabia que Chengdu tem uma história que remonta a mais de 2.300 anos? Foi capital do reino de Shuhan e tem sido um centro cultural e político importante no sudoeste da China. Mas além de sua rica herança, Chengdu é sinônimo de relaxamento e de um estilo de vida descontraído, com suas casas de chá, suas ruas históricas e seus incríveis museus. Preparem-se para um dia cheio de encontros adoráveis, belas paisagens e histórias inesquecíveis. Vamos mergulhar na vida urbana, na arte e nas tradições de Chengdu. Bom, pessoal, estamos indo para a parte antiga da cidade. Assim como em outros locais da China, né, as edificações antigas foram reformadas, readaptadas. Então acabam se tornando restaurantes, bares, lojas. Viram uma rua de turística, né? E a gente tem que conhecer aqui em Chengdu, essa parte. É isso mesmo, entra aqui e vira ali, ó. Ó, 5 dinheiros. Vamos ver se é bom. O sabor. Não é doce, não é salgado. É meio doce, meio salgado. Tem uma textura de alguma coisa feita com tapioca, com goma de tapioca. Ó. Eu vou experimentar já. Caramelizado. Tchau, gente. A China, com esse costume, né, de pegar espaços antigos, prédios históricos, privatizá-los, ressignificá-los, faz a gente pensar e traz algumas questões sobre o uso público das construções antigas e chamadas históricas, né? Fica a pergunta, né? Vale fazer desta forma? Ou a gente mantém algo como estava no seu tempo que foi construído e não tem esse uso, né? Essa circulação de pessoas. É uma pergunta, a gente não tem resposta para ela, mas acho que é interessante para suscitar um debate sobre esse patrimônio antigo, né? Das cidades. A rua, na verdade, é um complexo que reúne 3 becos paralelos que remontam ao início do século XVIII, o Beco Largo, o Estreito e o Poço. Cada um deles tem uma história específica ligada ao seu papel na região. Por exemplo, o Beco Poço, originalmente, era habitado pelos servos da elite que habitava a região. No início do século XVIII, após inúmeras guerras e rebeliões, assentavam-se na região cerca de 3.000 soldados de elite mongóis. Com o tempo, a maioria dessas ruas desapareceu, restando apenas o complexo Quanzai, como o último vestígio desse período e da arquitetura militar Qing na cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade que a gente visita a partir do museu, conhecendo assim a sua história. Vem com a gente conhecer um pouco do Museu de Chengdu. Bom,
pessoal, para vocês entrarem aqui no Museu de Chengdu, vocês vão fazer uma reserva online antecipadamente. Você vai no programa WeChat, na parte de busca você coloca o nome do museu, mas tem que colocar o nome do museu em chinês. Aí é mole, você copia o nome dele de chinês em qualquer lugar, ou então coloca Museu Chengdu no Google Tradutor, ele vai traduzir para o chinês, você copia lá e aí segue os passos. Para o Museu de Chengdu tem uma opção em inglês que te ajuda a fazer e é super simples. Cada pessoa pode fazer a reserva para mais 3 pessoas, né, no dia. E é o que a gente fez. Você precisa usar o passaporte. Aí quando você chega aqui, você mostra o passaporte, eles imprimem o ticket e aí você entra. A gente tem percebido que os museus aqui começam suas exposições sempre a partir de achados arqueológicos, e aqui não é diferente. No caso, a gente está vendo uma seção que dá conta de achados arqueológicos referentes ao período pré-Qin, né, pré-dinastia Qin. Então a gente viu coisas desde o Neolítico, Paleolítico, e aqui no caso é uma cabeça de bronze, que parece ser uma das peças sensação dessa parte da exposição. Gente, aqui uma escultura de rinoceronte, que é de um período de 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Olha que legal. Bom, atrás de mim tem um tear. Não é à toa, Chengdu foi uma importante cidade do comércio de seda. E sobre o comércio de seda e a Rota da Seda, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você. Chengdu e o comércio de seda estão intimamente relacionados. A cidade foi o mais importante ponto de partida da rota sul do comércio desse produto. A produção de seda em Chengdu remonta a mais de 2000 anos, ganhando especial força durante as dinastias Han e Tang. A seda produzida aqui passava por Myanmar e chegava até a Índia e o Império Romano. Esta seda comercializada era trocada por cavalos tibetanos, pedras preciosas da Birmânia e especiarias indianas. Esses utensílios datam do ano 200. Aqui uma cerâmica do século XII. Olha o nível de sofisticação da coisa. Estamos no 4º andar do museu e aqui já dá conta da história do século XIX para cá, né? Um período de muita turbulência, né? Invasão japonesa, Guerra do Ópio, invasão japonesa, Primeira e Segunda Guerra, as mudanças todas dentro da China, enfim, essa área dá conta de Chengdu neste período. Há pouco Úrsula falou que essa seção do museu, nessa parte do museu, dá conta dos acontecimentos mais recentes, né? Ou seja, sobretudo da segunda metade do século XIX para cá. Um deles, bastante importante, é a invasão japonesa na China, né? Um evento traumático para esse povo, que produziu grandes consequências para o povo chinês, né? E é muito bem retratado na literatura, documentos, etc. E aqui nessa sessão eles nos falam como é que Chengdu apoiou a luta, né, anti-imperialista japonesa, né? Isso se dá sobretudo a partir de outubro de 1937, quando Chengdu vai ser um ponto, né, de provisão de alimento, de organização da própria luta, das trocas, etc. Né? Portanto, segundo a narrativa desse museu, Chengdu teria tido um papel importante nesse capítulo fundamental da história chinesa. Só que são materiais da Segunda Guerra Mundial, né? Aqui tem um prato com o General Arnold e em volta as bandeiras dos países aliados e tem ali uma bandeirinha do Brasil, do ladinho da bandeira da China.
contato com o Ocidente, muitas vezes, né, de maneira forçada, em encontro com guerras, acaba fazendo com que a China também se aproprie de muito conhecimento tecnológico e científico ocidental e transforma e faz a sua releitura desse conhecimento e incorpora no seu dia a dia. Não à toa a gente vê o tempo todo na China essa mistura, né, entre o passado tradicional, né, e uma modernidade, a contemporaneidade e os grandes avanços tecnológicos, que hoje a China tem colocado como pioneira em muitas questões nesse ramo, né, científico e tecnológico. Apesar da guerra, né, ser algo assim muito traumático, ela acabou produzindo no campo da educação a interiorização da educação, né? Escolas e universidades vão para o interior, né, em locais que ainda não tinham, né, não eram cobertos por uma educação formal, acaba sendo nesse período. E isso vai ser o caso aqui da cidade de Chengdu. Aqui publicações associadas à incorporação das ideias marxistas. Chengdu é uma cidade muito importante mesmo na história moderna chinesa, né? Em 1949 vai haver a Revolução Comunista, a derrocada do Kuomintang, né, que era o partido até então, e a sua principal liderança na época, né, o Chiang Kai-shek, que era o presidente da República Chinesa. Ele estava aqui nessa região e ele e mais outros líderes, né, vão ser expulsos e vão para Taiwan, né, nesse período, e vejam que Taiwan, por conta disso, né, continua, né, nessa história contra o governo da China central, né, e, enfim, até hoje há um conflito da China com Taiwan que nasce nesse período, né. Saindo dos museus, vamos agora para um outro ponto importante na cidade, que é a Praça do Povo, e já falamos e mostramos um pouco dela para você. Chegamos no Parque do Povo, é um lugar em que, né, há bares, restaurantes, há espaços para todo mundo, né, assim, é um parque público, óbvio. Ele é de 1911, né, o último ano da monarquia na China. É um lugar que abriga monumentos em memória a acontecimentos aqui da cidade, enfim, né, para você passar uma boa parte do seu dia aqui, caminhando, descansando, lanchando, enfim, curtindo a cidade. A Praça do Povo é o coração geográfico e político da cidade. Diferente de outras praças, que são apenas pontos turísticos, esta praça é um espelho das transformações da China, do período imperial à era das megacidades tecnológicas. Aqui atrás de mim está a casa de chá mais tradicional e conhecida da cidade. Durante o período imperial, chegou a existir um palácio, uma espécie de mini-cidade proibida, tal como a que existe em Pequim, mas tudo foi ao chão com as guerras que marcaram o fim da monarquia. A partir do século XX, o espaço foi usado para exercícios militares, mas também para reuniões públicas, começando assim a ganhar a sua função de espaço do povo que tem hoje.
I'm sorry. As meninas escrevem rosa, os meninos escrevem papel azul. Não, original. Todo rosa é de mulheres. Os azuis são dos homens. Vejam os meninos aqui super interessantes. Agora vamos ver as moças. Os rapazes, né? E as moças escolhendo os rapazes. Bom, pessoal, aqui em Chengdu o Tinder é diferenciado. Aqui na verdade tem pessoas, né, que fizeram um pedido para ter aqui sua descrição, idade e o tipo de parceiro que gostaria de ter para a vida. E aí eu vou ler um para vocês aqui, tá? A pessoa nasceu, é uma mulher, nasceu em 1993, tem 1,65 de altura, solteira. Uma mulher, mestre, funcionária administrativa em uma universidade no distrito de Chengdu, bonita e virtuosa, bem educada, realista e estável, mas também espirituosa e bem-humorada. Seus pais são professores do ensino fundamental. Procuram-se homens solteiros entre 30 e 37 anos, com formação superior completa ou equivalente, altura acima de 1,70, valores sólidos, estabilidade emocional, emprego estável e desejo genuíno de constituir família. Detalhe, telefone e WeChat são dos pais. E o aviso dela fica aqui até o dia 31 de março de 2026. E todas essas informações foram dadas pela pessoa. E aí tem uma informação, tenha cautela ao contatar outras pessoas para evitar ser enganado, né? Porque pode ter gente também fazendo golpe. Mas aqui é mais do que Tinder, né? A pessoa quer mesmo é um parceiro para a vida. Vamos ver outros. Se soubesse, tinha colocado da Laura. Esse aqui é das mulheres. E o dos homens? Olha que interessante, esse rapaz talvez combine com a outra moça. Ele é de 81, altura 1,70, é daqui de Chengdu, solteiro. É engenheiro, autônomo, possui casa própria, personalidade alegre, saudável, com valores positivos, sem vícios, pais com planos de previdência. Ele quer parceiras nascidas entre 85 e 87, ou posterior a 87, excluindo as nascidas em 2010, óbvio que ele não quer criancinha. Com diploma de bacharel ou superior, aproximadamente 1,58 de altura, empregada, bondosa, voltada para a família, solteira, que realmente deseja se casar e constituir família. Eu acho que ele combina com a moça que a gente leu antes. Telefone dos pais, aí tem aqui o telefone dos pais, viu? E o aviso dele fica até 28 de fevereiro de 2026. Eu acho que dá match com aquela moça. Bom, pessoal, aqui atrás de mim tem um monumento muito especial para a cidade de Chengdu, que é o Monumento aos Mártires do Movimento de Proteção da Ferrovia de 1911. Neste ano, né, a dinastia Qing entrega as ferrovias da região à administração de estrangeiros. E isso causou uma revolta, né, na cidade. Já era um momento mesmo de grandes revoluções populares, é o ano, né, 1911, que vai acabar a monarquia, e muitas pessoas morreram, né, nesse protesto. E em 1913, então, foi construído esse monumento para rememorar, né, essas pessoas e a luta constante das pessoas aqui de Chengdu. Pessoal, a gente agora está aqui no nosso segundo dia todo, né, em Chengdu, e nós estamos indo a um mosteiro budista que tem cerca de 1.400 anos. A
A principal atração da cidade são aquelas reservas dos pandas gigantes. Nós não vamos. Nós temos pouco tempo aqui e não está entre nossas prioridades que a gente gosta de explorar nas cidades, né? Que mais aspecto cultural, histórico, a vida urbana. Mas assim, é uma atração importante. Se a gente tivesse mais tempo, a gente iria lá. Então, né, Chengdu é a cidade dos pandas. Você está procurando, cadê não foram nos pandas? Não fomos, mas é aqui que eles estão. E tudo em torno de panda, né? A gente chegou a ver que tem mais panda vendendo na loja do que de fato panda nas reservas. Mas é uma atração interessante. Com a gente você vai conhecer outros aspectos da cidade também interessantes. Bom, pessoal, no caminho do mosteiro a gente passa pela região do Enxufang. Essa é uma região antiga da cidade, né, bem no centro de Chengdu. Ela preserva, né, prédios da arquitetura Ming e Qing, né, do século XIV até início do XX, essas duas dinastias. Mas são específicas aqui do oeste de Sichuan, né, então é uma arquitetura que você não vai ver em outros lugares da China, ela é muito específica daqui. E é como a gente tem mostrado, né, na outra viagem, nessa, em outros vídeos. Esses locais antigos acabam sendo ressignificados, né, e são abertos estabelecimentos comerciais para vender artesanato, restaurante, bares, hotéis, enfim. É uma área muito viva da cidade. A gente está aqui cedo, então não está muito cheio, mas com certeza daqui a pouco vai ter um monte de gente rodando por aqui e a gente está indo para o mosteiro. Este mosteiro foi fundado no século VII, durante a dinastia Sui. De lá para cá, houve muita mudança, né? Inclusive de nome e da sua própria construção, né? Porque aconteceram guerras que destruíram o mosteiro. Em 1697, durante a dinastia Qing, vai acontecer, segundo a tradição, uma experiência sobrenatural e que vai mudar as pessoas, o olhar para esse lugar e transformá-lo e fazê-lo como ele é agora. Durante uma noite surge uma luz vermelha aqui nessa região. E as autoridades locais então enviam algumas pessoas para ver o que era. Nessa luz vermelha apareceu a figura, né, de uma divindade, e aí entenderam então que seria melhor reconstruir o templo. Reconstrói o templo, o mosteiro, dão o nome que tem hoje. E aí ele vai então se tornando uma parte importante aqui dessa cidade. A história do mosteiro remonta ao século VI, quando era conhecido como Templo Xinxiang. No entanto, sua fama e nome atual consolidaram-se durante a dinastia Qing, a partir do século XVII, graças à lenda que já comentamos.
mosteiro Enxu não é apenas um local de oração, mas um guardião de relíquias raras. Abriga centenas de obras de arte das dinastias Tang e Song e possui mais de 300 estátuas de Buda feitas de ferro, bronze, pedra, madeira e até jade. Diferente de outros templos que se tornaram meros museus, o Enxu pulsa com vida espiritual autêntica, incenso queimado e cânticos diários. As portas da Jinli Street, a Rua Jinli. É uma rua dessas antigas, com arquitetura tradicional, que vamos mostrar para vocês. Se o beco Quanzai é a elegância da dinastia Qin, a Rua Jinli é o portal para a alma mais ancestral de Chengdu, a Era dos Três Reinos, isto é, o século III. Este local foi no passado um centro fervilhante do comércio de seda, sobre o qual já falamos. A rua era o local onde os comerciantes se reuniam para vender os tecidos que vestiam a nobreza chinesa. E se você precisar limpar o seu ouvido, aqui também dispõe desse serviço ancestral. Hoje em dia, se diz que Jinli é o melhor lugar de Chengdu para uma maratona gastronômica. Há de tudo: bolinhos de arroz de Jionian, sanduíche de carne de Sichuan e os famosos petinhos de tofu fedido. Para os corajosos, um clássico da culinária de rua chinesa, e nós vamos experimentar. Você vai comer o quê? Tofu fedido pela primeira vez. Estamos aqui torcendo. Aí eu peguei um mix. Tem o fedido e o outro que deve ser menos fedido. Já. Eu sei. Sei não. Isso aqui é
É tofu fedido misturado com o outro. Mas ó, o cheiro não tá ruim não. Com essa mistura aqui. Coma. Escreve. Tem gosto de nada. De nada, que delícia. Mas assim, aí tem o gosto dos Temperos. temperos. Mas eu fiquei com medo porque é o tofu fedido. Mas a gente não come o fedor, entendeu? E eu queria, desde a outra viagem, eu tava querendo experimentar. E como a gente tá terminando essa, eu falei, quando eu voltarei à China novamente para experimentar o tofu fedido? Não sei. Então tomei coragem. Deveria ter comido na primeira viagem. Ah, mas tá dizendo que não tem gosto de nada? Mas o temperinho e o ter perdido o medo. Entendi. Fiquei empolgado. Chengdu é uma cidade que, com sua história milenar, nos desafia a imaginação e nos estimula os sentidos. Ela nos mostrou que é possível ser moderna sem perder suas raízes milenares e que a história, a cultura e a natureza podem coexistir em perfeita harmonia. E aí, você já tinha ouvido falar de Chengdu? Já conheceu a cidade? Já veio pra cá? Enfim, conte-nos suas impressões aqui nos comentários deste vídeo.